Sejam todos bem-vindos a mais uma aula e agora a gente vai falar um pouco sobre tipos de dados ou data types do PHP. O primeiro deles, dos tipos de dados, é o tipo string. String pode ser uma palavra ou uma frase. O PHP trata a string como um texto comum e como a frase ou texto terá espaços, então é preciso definir onde começa e onde termina esse texto. Por isso que é necessário delimitar a string com duas aspas duplas ou com duas aspas simples. Para exemplificar, eu vou passar aqui uma variável string que vai receber isso é uma string. Para a gente verificar o tipo de dado, se o conteúdo da variável é realmente uma string, existe a função getType que retorna o tipo de dado repassado à função. Para demonstrar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui a getType e passo aqui a variável string. E agora eu preciso passar um echo aqui na frente para que o retorno do getType saia no navegador. E o retorno, como vocês estão vendo, é string. Isso aconteceu porque aqui temos uma frase delimitada por aspas duplas, que poderia ser duas aspas simples também. Então, na primeira aula dessa sessão, eu falei sobre as diferenças entre envolver um string com aspas duplas e simples. Eu só não falei que existe uma variação de sintaxe chamada de redoc. A redoc é uma sintaxe para string, onde é possível exibir com mais facilidade textos grandes ou muito grandes. Para demonstrar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma quebra de linha bem aqui. Passo um echo aqui. E a sintaxe redoc inicia com 3 caracteres menor que. Depois disso, se coloca um identificador que vai delimitar o início e o fim do texto. Esse identificador tem praticamente a mesma limitação dos nomes das variáveis, dos quais você já conhece. Então, eu só posso usar aqui caracteres alfanuméricos, praticamente só isso. Então, eu vou passar aqui apenas textão, e quando dou um Enter, o PHP Storm já completa para mim. Então, tudo que estiver entre esse identificador aqui e esse aqui será considerado string. Essa sintaxe redoc é interessante para lidar com textos muito grandes, como eu falei. Então, para exemplificar, eu vou copiar um texto grande, que está aqui nesta outra aba. Eu gerei um parágrafo aqui no site da Lorem Ipsum, então vou apenas copiar esse texto daqui e colar ele aqui. Para melhorar um pouco esse exemplo, eu vou colocar aqui as tags de parágrafo. Eu coloco aqui a tag de abertura e aqui a tag de fechamento. Na sintaxe de redoc, temos a mesma interpretação do seu conteúdo semelhante aos delimitadores de aspas duplas. Ou seja, eu posso colocar aqui dentro variáveis que elas serão interpretadas normalmente. Para exemplificar, eu vou passar aqui a variável string aqui no começo do texto, venho aqui no navegador e atualizo. E aqui nós temos o resultado. O segundo tipo de dado é o número inteiro. Aí neste caso, os números não precisam de aspas. Eles podem ser passados diretamente a uma variável. Por exemplo, eu vou criar aqui a variável number, que vai receber o número 2. Vou copiar essa linha onde eu dei a saída na função que identifica o tipo de dado e eu colo ela aqui. Aqui no getType, eu coloco a variável number. Veja aí que o getType retornou como integer, que quer dizer inteiro. Um outro tipo de número que o PHP reconhece é o float, também conhecido como double, real number ou número real. Mas o PHP aceita somente os números reais no formato americano, ou seja, se coloca um ponto no lugar da vírgula para separar a parte fracionada, que é aquela parte do número que está entre 0 e 1. Novamente, para exemplificar, eu só vou adicionar aqui na variável number um ponto 5. E o retorno, como é esperado, é o double. Mais um tipo de dado reconhecido pelo PHP é o Boolean. Esse tipo de dado é representado por 2 valores, true e false, que quer dizer verdadeiro ou falso. Normalmente, esse tipo de dado é usado em expressões de condição em que uma determinada sentença de comparação é verificada. Como, por exemplo, se um número é maior ou menor do que o outro, o resultado dessa verificação só pode ser true ou false. Não existe uma terceira opção. Aí, dependendo
dependendo do resultado, algumas instruções podem ser executadas e outras não. Para simplificar, eu vou fazer o seguinte. Aqui na parte de baixo, eu vou escrever uma declaração de condição. Eu passo aqui um if, passo aqui o valor booleano true e aqui eu coloco uma chave. Essa estrutura diz o seguinte: se o que estiver entre parênteses for verdade, o que estiver entre as chaves, entre essas chaves aqui, é executado. Caso contrário, não será executado. Então, para a gente saber o que está aqui entre parênteses é verdadeiro, aqui entre as chaves eu vou passar um eco. Eu vou passar apenas isso é verdade. Então, como a frase saiu aqui no navegador, o que está entre parênteses lá na estrutura de controle é uma verdade, ou seja, o resultado é verdadeiro. Caso contrário, se isso aqui for false, isso aqui não vai ser executado. Veja aí que o eco não teve mais saída. É claro que na prática, essas expressões possuem verificações mais complexas. Aqui só foi um exemplo simples para a gente exemplificar. Por último, existem mais dois tipos de dados, que são os objetos e os arrays. No caso dos objetos, ele faz parte do contexto de programação de orientação ao objeto, que será detalhado somente bem mais à frente. Já para os arrays, também teremos algumas explicações mais aprofundadas só mais à frente, onde eu vou exemplificar com algumas funções de manipulação de array. Mas eu posso adiantar alguma coisa sobre os arrays. Então veja só, eu falei anteriormente que as variáveis só conseguem armazenar um único tipo de dado. E isso é uma absoluta verdade. Porém, o array é um tipo de dado que consegue armazenar outros dados que podem ser de tipos diferentes. E isso é vantajoso em muitos casos. Para a gente ver isso, eu vou criar uma variável chamada de array, que vai receber dois colchetes. O que nós temos aqui é um array que está vazio. É prerrogativa do programador iniciar um array vazio ou iniciar com algum conteúdo. Para iniciar com algum conteúdo, basta colocar os valores separados por vírgulas dentro dos colchetes. E como eu falei anteriormente, os arrays são uma coleção de valores que aceita todos os tipos de dados, inclusive outros arrays. Então, aqui dentro dos colchetes, coloco um inteiro qualquer, coloco um número fracionado, uma string, um booleano false, um objeto da classe padrão do PHP stdClass e por fim coloco mais um array. Inclusive, essa é a segunda forma de iniciar um array, que é através da função. Para dar saída completa de um array, não é possível usar o echo. Então, eu vou passar aqui um var dump. E aqui dentro eu coloco a variável array. Como vocês estão vendo aqui, temos um array cujo índice começa em 0 e vai seguindo em diante. Como vocês bem sabem, o var dump também identifica o tipo de dado que está dentro do array. Então, aqui temos um inteiro, um float. O interessante aqui é que anteriormente o número fracionado foi reconhecido como double lá pelo getType, como vocês estão vendo aqui. Aí continuando, nós temos aqui um string, temos um booleano false, um objeto da classe padrão do PHP stdClass e por último, nós temos mais um array que está vazio. Então, quando você coloca um array dentro do outro, fazendo com isto, torna o array multidimensional, que é um array dentro de outro. Então, adicionar, remover e manipular arrays, faremos isso em uma aula separada, onde eu vou aprofundar nas funções de manipulação de arrays, ok? Bom, o que eu tinha para falar na aula de hoje é somente isso mesmo, e eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Agora, a gente se vê somente na próxima aula. Até mais!